dizer que a, a procura, a demanda pelo ativo rejeitou um preço abaixo, tá? Abaixo desse valor aqui, que é 35 mil. Eu ainda acho que é possível, tá? A gente ir aqui embaixo para formar um fundo ascendente a esse fundo anterior e depois a gente retomar essa tendência de alta, tá? Veja que o preço está preso dentro de um canal de baixa, tá? Aqui no 4 horas isso fica mais claro, ó, nessa tendência aqui. E quem sabe o preço pode vir testar esse fundo do canal aqui em 32 mil dólares e depois ir testar o topo do canal aqui em cima em 35 mil dólares. Aí veja o seguinte, eu marquei essa linha azul aqui e essa linha azul aqui embaixo. Essas duas linhas, elas são suportes ou resistências. Por que essa linha aqui é um suporte? Porque o preço rejeitou essa região e ficou segurando nessa região aqui dos 35 mil dólares. O preço perdeu essa região, então é muito provável que a gente venha buscar o próximo suporte. É, pessoal, o Bitcoin tá meio cambaleando, né? Bom, no vídeo de hoje, né, eu vou trazer um pouco da atualização aí do price action. Eu vou mostrar também um padrão que pode estar se formando no Bitcoin. Que é o padrão de Wyckoff. E tem dois cenários para esse padrão de Wyckoff, tá? Não quer dizer que ele vai acumular agora e vai retomar a subida. Esse padrão de Wyckoff, ele diz que a gente pode ficar em lateralização e talvez, tá? A gente tenha uma redistribuição, tá? Uma distribuição das baleias para a continuação de baixo. Ou outro cenário que é a acumulação das baleias para a gente retomar a nossa alta. Então, ó, eu vou começar fazendo essa análise, tá? Mostrando para vocês o que é esse padrão de Wyckoff, tá? A gente teve o padrão de distribuição de Wyckoff aqui, ó, ele padrão de Wyckoff basicamente seguiu essa sequência, tá? Aqui, ó, vou ser um pouco breve, tá? Esse é exatamente o padrão de distribuição. E a partir desse momento, tá? A partir desse ponto, quero dizer, ele quebrou o padrão de Wyckoff, tá? O padrão de Wyckoff deveria fazer uma distribuição aqui para voltar a cair, ou para cair não, né? Finalmente cair, mas ele teve essa alta aqui, talvez para enganar, e finalmente deu a sua pernada de baixo. O que eu acho que pode acontecer nesse cenário de Wyckoff, tá? Veja que esse padrão ele está se mantendo, se mostrando que a gente tem uma formação de Wyckoff, se ela é acumulação ou distribuição. Eu vou falar para vocês as possibilidades, tá? A gente pode passar a distribuir aqui embaixo e finalmente retomar a caída, tá? A descida, certo? Então a gente tem esses dois cenários aí para o price action do Bitcoin, tá? E olhando, eu vou mostrar para vocês uma tendência mais de longo prazo, tá? É o gráfico da BLX, que mostra todo o período do Bitcoin, tá? O que eu acho que pode acontecer, né? Bom, se a gente tiver um cenário de acumulação de Wyckoff, isso nos indica que a alta pode não ter acabado, tá? Esse tempo que eu coloquei aqui é o tempo da Bull Run de 2017 e esse é o tempo da Bull Run de 2013. Então, pela Bull Run de 2013, a alta já cerrou, mas pela Bull Run de 2017 a gente tem um pouquinho de tempo ainda para queimar, tá? Isso, estamos olhando no gráfico semanal. Eu coloquei uma linha vermelha aqui, e essa linha vermelha, ela indica, tá? A lei de potência, tá? Ou o potencial crescimento do Bitcoin. E se a gente for aqui olhar no momento presente, onde o preço do Bitcoin se encontra, ele se encontra finalmente, né, abaixo dessa linha vermelha, que é a lei de potência de crescimento do ativo. Veja que geralmente nessa faixa de preço a gente se encontra como quase o piso do Bitcoin, tá? Porque o mercado entra em consenso de que o preço do Bitcoin se torna barato, tá? Então a gente ainda teria, caso a gente viesse buscar esses níveis mais abaixo, em torno de 50% de queda, tá? A gente buscar os níveis aí de entre 15 e 20 mil dólares, tá? Agora a gente passa, tá, a olhar mais de perto, que é o Bitcoin, tá?
no par Tether, que é basicamente ali o dinheiro das exchanges, tá? Eu gosto de analisar esses volumes, tá? Quanto mais laranja esse volume ou vermelho, mais a gente tem volume de negociação. Veja que na última semana a gente teve um baita volume de negociação, tá? Mostrando que a força dos vendedores está maior do que a força dos comprados, isso é o gráfico semanal. Se a gente for para o gráfico diário, a gente vê a mesma coisa, tá? Volumes de quedas, né? O volumes de vendas, né? Com candles de venda mais fortes do que volumes de alta. E quando a gente vê, né, finalmente altas, a gente não tem volume para acompanhar, né, esse preço. Então a gente tem aqui, ó, o preço subindo, tá, aqui nesse momento. Porém, né, a gente ainda não tem um volume de confirmação dessa alta. A gente tem essa pequena LTA aqui verde, que a gente quebrando ela com o volume, tá? A gente tem a possibilidade de retomar, quem sabe, o reteste dos níveis de Fibonacci. E tem essa LTA vermelha, tá? Que a gente pode, né, talvez buscar ela aqui nos próximos dias ou nas próximas semanas e talvez retomar aqui a tendência de alta ou quebrar ela para cima, fazendo um pivô e dessa forma aqui, tá? Claro que não vai subir reto, quebrar isso daqui, retestar, né, fazer um pivô aqui acima dessa linha de tendência baixista e quebrar essa tendência de baixo. Bom, no cenário de perto, tá? Olha na formação gráfica que está se formando, eu marquei o fundo formado, tá? Que a gente tem um bom suporte nessa região, outro suporte aqui na região dos 32 e finalmente um suporte aqui na região dos 34 e 35. A gente também tem uma baita resistência aqui na região dos 38, que rompendo essa região dos 38, fazendo pivô, a gente pode também novamente retomar aqui os níveis de 40, quem sabe, aqui a LTB, tá? E para que isso? E como esse cenário optimista pode se concretizar, tá? A gente vendo candles, né? Candles laranjas sendo formadas aqui em rompimentos. Quais rompimentos? Primeiro rompimento, essa LTB, né? Verde. Depois, a gente quebrando os 38, tá? 38K. E finalmente rompendo o triângulo simétrico, tá? Que eu marquei aqui ele em amarelo. E, né, fazendo um pivô acima dele e finalmente retomando essa tendência dentro dessa formação aqui, né? Abaixo dessa LTB aqui, né? Quem sabe a gente buscar níveis aqui. Se a gente colocar um nível, a retração de Fibonacci, esse daqui não, peraí. Esse aqui, ó. Do topinho anterior até o fundo, tá? A região de Fibonacci se encontra de 61,8% de Fibonacci se encontra em 48K, tá? Então essa região provavelmente pode ser muito bem defendida pelos ursos, tá? Então vamos ver o que acontece nos próximos dias. Outro cenário que eu estou um pouco mais otimista, tá? Em relação à alta do Bitcoin é essa queda aqui no Open Interest, tá? No momento a gente está no gráfico de 5 minutos, mas a gente teve uma leve alta, porém a gente vê em uma leve tendência de baixa. E o principal indicador, né, que para quem assiste meus vídeos e assistiu os vídeos anteriores, vejo que eu levo muito em consideração esse indicador que é o Long Short Ratio, tá? Que ele diz basicamente a razão entre a quantidade de longs para a quantidade de shorts. Ele mostra quanto mais pessoas estão otimistas, mais há a possibilidade do mercado reverter para baixo, porque as baleias vão pegar o preço e jogar para o outro lado, justamente para liquidar essas pessoas que estão pelo menos alavancadas, tá? Então a gente tem o long short rate de 1.28 nessa bull run, né? Nas bull runs tanto 2017, enfim, acho que não tinha esse indicador em 2013, mas eu acredito que um long short rate de 1, eu acho que ele já é um pouco mais otimista e a gente já pode pensar, quem sabe, em a gente romper aquelas regiões lá de acumulação e talvez buscar níveis mais acima, como, quem sabe, a LTB, tá? Outro indicador também que a gente pode analisar é o Crypto Fear e Greed Index, tá? E basicamente esse indicador
né, o Crypto Fear e Greed Index, ele mostra o sentimento de medo das pessoas ou de ganância, tá, em relação ao preço do Bitcoin. E nesse momento a gente ainda está em extremo medo, tá, nível 18. E historicamente, né, esse indicador, se a gente colocar aqui em máximo, a gente vai ver que esses níveis mais abaixo, como 10, entre 10 e 10 e 20 foram ótimos níveis para pensar em acumular Bitcoin para o longo prazo, tá? Então, a gente pode ter um cenário otimista, mas para a gente retomar a alta, é necessário ainda candles com formação de volume, formando pivôs, tá? Com volume acima dessas regiões de acumulação ou de distribuição, tá? A gente rompendo principalmente esse triângulo aqui em amarelo e essa região, essa linha vermelha aqui, que é uma região de muita resistência, tá? Porque pessoas que compraram nesses níveis e compraram aqui embaixo, elas estão esperando, quem sabe, o preço ir no preço médio, tá? E liquidar suas posições. Então, eu ficaria de olho nesses dois pontos, que é formação de volume, tá, em candles de compra, e também rompimentos importantes, que é o rompimento desse triângulo simétrico amarelo, tá? Claro que se o preço finalmente for buscar a região aqui da LTB, eu acho que eu vou começar a pensar em talvez liquidar algumas posições em algumas altcoins, tá? Porque eu acredito que isso pode estar se formando uma LTB de longo prazo, tá? Eu também acredito que dessa bull run pode não ter acabado, mas é sempre bom a gente ter, né, pensar em um gerenciamento de capital e uma proteção de capital, tá? Eu lembro que muitas pessoas, né, compraram Bitcoin em 2018, assim como eu, e muitas pessoas ficaram fazendo preço médio ali, e quanto mais as pessoas compravam para fazer o preço médio, mais o preço ia lá e derrubava o mercado para baixo, tá? Então, mesmo que você, por exemplo, ele saiu de 20 mil, foi para 6 mil, você comprava ali em 6 mil, porém ele caiu novamente para 3 mil, então a gente tem aí uma queda novamente de 50% de 6 para 3 mil, e seu preço médio, né, ele caía novamente, tá? Então, é interessante ficar de olho, tá? E nesse momento eu comprei um pouco de Bitcoin aí na região dos 32 e também na região dos 34, mas provavelmente eu vou liquidar minha posição, tá? Em breve, porque essa posição faz parte do meu caixa de médio prazo, tá? E eu geralmente faço posições pensando em swing ou position trade e quem sabe hold, né? Com gestão de capital, tá? Então, se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e um forte abraço e até o próximo vídeo.